o olho ser azul se não funciona, né? Não adianta nada. Tá, melhorou. Obrigada. Deus é tão lindo e Ele é tão grande, Ele é tão Deus, né? Tão pleno, que eu passei a tarde inteira ouvindo esse louvor. Por que será? Qual será o tema da palavra de hoje, né? Deus quer falar sobre nós, conosco, sobre a cruz. E eu nem falei para a Sâmia, e era outro louvor que ela falou que ia tocar hoje. Perguntei, Sâmia, quais são os louvores? Ela falou, é X lá, com o meu Senhor e um outro. Aí eu falei, tudo bem, né? Aí vem Deus e troca tudo. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem João 3,14. Para a gente começar a palavra lendo 2 versículos de João. O primeiro é João 3,14. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, da mesma forma, começa assim aí, os de vocês? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Mais para frente, vai lá em João 12, capítulo 12, para a gente ler o versículo 32. João 12, 32. Amém? Diz assim, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso é Jesus falando. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E o que o Senhor tem para nos mostrar hoje é a relevância da cruz. Porque muitas vezes a gente não entende que a cruz ela é um dos fatos mais lembrados, né, do mundo cristão e de toda a nossa memória cristã. A morte de Jesus na cruz, no Calvário, é um dos fatos mais lembrados por nós. E foi na cruz que teve o início de todo o movimento cristão no mundo. Sem a cruz não poderia ter o cristianismo. Se Jesus não passasse pela cruz, não haveria o cristianismo. E sem a cruz, o homem não poderia ser resgatado do seu estado pecaminoso. Sem a cruz, o mundo seria verdadeiramente um caos, sem fim. E a cruz, ela é a maior necessidade do homem. A maior necessidade do homem não é a água, não é o ar, não é o dinheiro, não é a comida, não é a casa, não é o carro. A maior necessidade do homem é a cruz. Só que a gente fala da cruz como se a cruz, como se a passagem de Jesus pela cruz fosse uma historinha, fosse um conto. Eu estava conversando com a pastora Samir hoje à tarde sobre isso. Muitas vezes a gente acha que foi como, por exemplo, a gente ouve a história da Bela Adormecida, que não é uma história de verdade, é um conto, né? Que ilustra uma situação. Ou como a Chapeuzinho Vermelho, não aconteceu de verdade aquilo, é um conto que dá uma lição de moral, né? Chapeuzinho Vermelho, qual é a lição de moral da Chapeuzinho Vermelho? Não fale com estranhos, não é? Não dê ouvido a estranhos, né? Então, todo conto traz consigo uma lição de moral. E nós, como cristãos, muitas vezes, tendemos a olhar para a cruz como um conto, que nos traz uma lição. Sendo que a cruz não é um conto, a cruz foi vivida. Jesus passou pela cruz, é um fato. É real, aconteceu. Não é uma simulação. E nem é uma historinha, um conto. É algo que realmente aconteceu. E nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê o Senhor nos falando do poder de atração que a cruz exerce sobre nós. Vocês viram que a gente louvou? Que Jesus pela cruz nos chamou. E gentilmente Ele nos atraiu. Gentilmente Ele nos atraiu. A cruz, ela não é imposta. A cruz não é forçada.
A cruz, ela está. A morte de Jesus na cruz a morte de Jesus na cruz está. Nós é que somos atraídos pela morte na cruz. E a gente vai entender que a palavra usada no original da Bíblia para atrair é a palavra em grego que se diz reukuo. Atrair no grego, na Bíblia, originalmente está escrito reukuo, que significa puxar, arrastar. É o atrair no sentido não é de atração, estou me sentindo atraído por aquilo. Não é, é o atrair de imã, sabe? Quando o imã vem e puxa, arrasta. No original da Bíblia diz que Jesus, em João 12:32 que a gente leu, diz que, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse atrairei é no sentido de eu arrastarei. O meu amor arrastará, a minha cruz atrairá. E, se a gente for ver o atrair no dicionário hoje, diz assim: trazer, puxar ou solicitar para si, exercer atração sobre. Exercer atração sobre seduzir, fascinar, prender, chamar, incitar, aproximar-se. E pelo sentido dessa palavra, de atrair, fica claro que a cruz do Senhor exerce um poder, um fascínio sobre nós, que tem que ser considerado como uma causa importante sobre as nossas vidas. Vamos pensar agora racionalmente, o que nos atrai? Como é que a gente pode ser atraído por uma morte? Como é que uma morte pode nos atrair? Se é uma coisa que, essencialmente, é uma coisa que não é boa, não é? Essencialmente, a morte não é uma coisa boa. Como a gente pode explicar que uma morte nos atraiu? Uma cruz nos atrai. E aí a gente vai ver algumas verdades hoje relacionadas à atração que a cruz do Senhor exerce sobre nós. E a primeira delas é que a atração da cruz tem como fonte motivadora o amor de Deus. O que move a atração da cruz é o amor de Deus. E o verdadeiro amor na Escritura tem origem na palavra grega que é ágape. O que significa ágape? É o tipo de amor que Deus tem por nós. É um amor de sacrifício, que é o amor que Deus tem por nós. Enquanto a gente só pode ter o amor ágape se Deus nos der esse amor ágape, Deus não recebe o amor que Ele tem de ninguém, porque a essência dele é o amor. O amor ágape só pode ser concedido por Deus. E a palavra de Deus nos afirma que Ele é amor. Não precisa abrir, mas em 1 João 4,8 diz: Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Ele é amor. E quando o Senhor entregou-se para ser sacrificado, naquele momento estava envolvido o maior ato de amor que a gente tem notícia até hoje. Esse foi um amor ágape, é um amor que se entrega, é um amor sacrificial. E esse amor só pode ser notado quando ele é demonstrado por meio de uma ação equivalente. Então, a gente só pode demonstrar um amor ágape quando a gente demonstra um sacrifício, uma entrega. Então, a gente vai ver aqui em alguns exemplos como a palavra de Deus descreve a ação do amor de Deus para com o homem. Vamos ver aqui, por exemplo, no Velho Testamento, Deus mostra o seu amor ao povo. Não precisa abrir. Em Jeremias 31, versículo 3, diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Lá no Antigo Testamento, Deus já atraiu para si o seu povo, através do amor e da benignidade. Isso deixa claro que Deus, nos seus atos para com seus filhos, como, por exemplo, no relacionamento com Abraão, com Isaac, demonstra o seu amor ágape. Quando Deus escolheu Abraão, por exemplo, para ser uma grande nação, quando Deus escolheu Abraão, ele não estava amando só Abraão. Foi um ato de amor por toda a nação que viria por meio de Abraão. Então, quando Deus demonstra o amor dele por nós, ele não está demonstrando o amor dele por nós apenas, ele está mostrando o amor dele por todos os que estão por vir através de nós. E aí, quando Deus escolheu Abraão, para ser uma grande nação, ele estava
estava envolvido ali naquela situação, todo o amor dele por toda aquela nação que seria criada. E Deus queria formar um povo que ele pudesse demonstrar o seu amor. Ele precisava de um povo para demonstrar o seu amor. E em Isaías, também não precisa abrir, em Isaías 43, 21, tem uma expressão muito interessante, que é: o povo que eu formei para mim. Deus mostra que ele queria exclusividade no seu relacionamento com aquele povo. Ele criou um povo para ele, para demonstrar por meio desse povo o seu amor ágape. E aí, outro ponto importante, que está na amplitude desse amor, é que é um amor eterno. Deus nos ama mesmo antes dele fundar a terra. É um amor que é eterno, não é agora que eu me converti, não é agora que eu sou boazinha, não é agora que eu estou trabalhando na igreja que Ele me ama. Ele me ama desde antes da humanidade existir. Ele nos ama desde antes da fundação da terra. E o amor de Deus, ele não é passageiro como o amor dos homens, porque hoje a gente ama alguém, amanhã a gente já não ama mais, não é assim? Hoje você é bonitinho, fofinho, faz o que eu quero, eu te amo, amanhã você não faz mais, eu não te amo mais. O amor de Deus não é como nós amamos. O amor de Deus é um amor eterno, que não tem princípio e não tem fim. O que é eterno não tem princípio e não tem fim. O amor de Deus não teve um começo e não vai ter um fim. Isso é uma verdade muito grande, irmãos, que a nossa mente não consegue entender. Nossa capacidade humana é muito reduzida para entender que o amor de Deus é eterno e não tem fim. Não tem fim. Não acaba com os meus pecados, não acaba quando eu estou triste, não acaba quando eu me desvio dos caminhos do Senhor. O amor de Deus não acaba quando eu não quero mais ouvir a palavra. O amor de Deus não acaba quando eu estou triste. O amor de Deus sempre existiu e sempre vai existir. E, porém, apesar disso tudo, o amor que Deus tem por nós não é transitório, mas ele é eterno. Isso equivale a dizer que Deus jamais deixou de amar o seu povo. E olhando para o Novo Testamento, a gente pode ver também em muitos trechos da palavra a demonstração do amor de Deus para com o seu povo. Não precisa abrir, mas também se alguém abrir para ler esse versículo, pelo amor de Deus, né? João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa aqui é a maior prova do amor ágape. O amor de Deus por nós, que deu o seu Filho. E quando Jesus estava conversando com seus discípulos, em João 15, 13, também não precisa abrir, Jesus fala dessa dádiva preciosa do Pai. Jesus fala assim: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Jesus deu a sua própria vida pelos seus discípulos. E Jesus deu a sua própria vida por nós. Se Jesus fala que não tem amor maior que esse, que alguém dá a sua própria vida em favor dos seus amigos, e Jesus deu a vida dele em favor de nós, o que nós somos dele? Presta atenção, irmãos, a equação, parece matemática, ó. Jesus fala na palavra que não tem amor maior do que aquele de quem se entrega a sua vida pelo seu amigo. Quem dá a sua vida pelo seu amigo não tem amor maior. Se Jesus morreu por mim, por você, o que nós somos dele? Amigos. Olha que lindo isso. Nós somos amigos. Ele deu a vida por amigos. E não nos resta nenhuma dúvida, a fonte motivadora da nossa atração para a cruz foi o amor de Deus. É isso que nos motiva, que nos atrai para a cruz. É o amor de um pai que deu o seu filho, a vida do seu filho, entregou a vida do seu filho por nós. É isso que nos atrai, é isso que nos constrange. E quando a gente vê o amor de Deus em operação, nós somos atraídos, nós somos arrastados. E como diz na palavra que a gente leu, quando eu for levantado da cruz, todos eu atrairei a mim. E o segundo ponto que eu queria falar é que a atração da cruz tem como abrangência. Então, a motivação, por que a cruz nos atrai? Por causa do amor ágape de Deus, certo? A cruz nos atrai porque a gente vê nela uma beleza de um Deus que nos amou de uma tal forma que deu seu Filho.
Por isso nós somos atraídos pela cruz. Porque alguém se sacrificou por nós. É esse amor que nos leva, que nos arrasta para a cruz. Só que aí a gente vê também que a atração da cruz tem como abrangência a totalidade dos homens. A cruz, esse amor que foi derramado na cruz e que nos atrai, não é só para nós. Esse amor foi derramado e foi entregue para a totalidade dos homens. Isso é tão difícil, né? Porque a gente é filho mimado, não é? Com Jesus. Jesus é meu, né? Não é do outro. Eu tenho direito, o outro não tem. Eu posso, o outro não pode. Ele é meu, né? Aqui na minha caixinha, dentro da minha caixinha que eu guardo no meu bolso. E Jesus vem nos mostrar que a cruz tem como abrangência a totalidade dos homens. Olha só que a expressão de Jesus quando ele fala: quando for levantado da cruz, todos atrairei a mim. É meio complexo a gente pensar que ele atrai, que o amor dele atrai todos, né? Porque a gente fala, mas tem gente que não merece o amor de Jesus, não é? Humanamente pensando, a gente não pensa assim? Tem gente que não merece. Vê esses muçulmanos que atiram bomba, que matam gente. Vê o ditador agora da Coreia do Norte, vocês viram o que aconteceu hoje? O que o cara fez? Um ministro da Justiça, né? O ministro da Justiça da Coreia do Norte foi em um evento representando ele. Vocês sabem quem é o ditador, né, da Coreia do Norte? Era um cara, o pai dele, aí o pai dele morreu, não sei se vocês lembram, tem acho que uns 6 anos, mais ou menos. O pai dele morreu, que era o ditador, aí a nação inteira entrou em crise, não sei se vocês lembram dessas notícias, que todo mundo chorava compulsivamente, que era um desespero total. Eles vivem um regime ditatorial, e aí quando esse ditador morreu, o filho assumiu, e o filho não bate muito bem. E o filho agora mandou o ministro da Justiça representar ele no evento. O cara foi lá representar ele no evento e durante aquele discurso, aquela coisa toda, como acontece com alguns de nós aqui, durante o culto, o cara cochilou. Durante um evento oficial que ele estava representando o presidente, o ditador, né, da Coreia do Norte. O cara foi lá e tirou um cochilo, pescou durante o evento. Sabe o que aconteceu? O ditador colocou ele hoje em praça pública e ele foi fuzilado em praça pública. Ministro da Justiça. Ele não foi fuzilado com tiro, com nada, foi um míssil. Tipo o desenho que a gente via, né, que o Pernalonga corria, caiu uma bomba na cabeça. É bem isso. Porque o cara cochilou num evento oficial. Foi fuzilado com míssil em praça pública hoje. Aí a gente olha para essa pessoa que fez isso. Aí você fala, ele merece a cruz de Cristo? Ele merece uma gotinha do sangue de Jesus? E aí o Senhor nos fala que a morte dele é para a totalidade dos homens. Totalidade dos homens. Através da morte na cruz, Jesus atraiu a todos. E o objetivo principal de Deus sempre foi a totalidade dos homens, muito embora nem todos os homens correspondam ao apelo amoroso de Deus. O objetivo inicial, o objetivo principal de Deus é a totalidade dos homens, irmãos. Todos. Exatamente todos. Embora nem todos correspondam ao chamado. Mais são as pessoas que rejeitam o amor de Deus do que aqueles que correspondem ao amor de Deus. Mas isso não faz mudar o propósito do Senhor de apresentar e de oferecer a cruz a todos. E no Velho Testamento a gente já vê a intenção de Deus. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12:3, não precisa abrir. Em Gênesis 12:3, Deus diz assim, ó: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão, ele fala isso. E a expressão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, demonstra a universalidade da bênção. Lá no Antigo Testamento, Deus já mostrava que a bênção dele é para todos.
E o povo que haveria de ser formado deveria ser uma bênção para todos os povos. O mesmo princípio acontece, é aplicado no Novo Testamento quando Deus chama a igreja. Como Israel falhou na missão que tinha, Deus criou através de Jesus a sua igreja, que tem a tarefa de levar a mensagem cristã a todos os povos. Qual é então a nossa tarefa? É levar esse amor ágape para a totalidade. Os ricos, os pobres, os doentes, os saudáveis, os amigos, os inimigos. E quando Cristo foi levantado naquela cruz, quando ele diz todos os homens, quando ele foi levantado na cruz, ele atraiu todos os homens, embora nem todos correspondam à atração. Mas houve uma atração, há uma atração, até hoje na cruz. E o terceiro e último ponto, é que a atração da cruz envolve não só o amor de Deus, que é o que nos atrai, não só a totalidade dos homens, que é pelo qual Jesus morreu por todos, mas a atração da cruz envolve a nossa morte. A palavra de Deus nos mostra que quando Cristo morreu naquela cruz, nós também fomos atraídos para morrer com Ele. Em Romanos 6,6, não precisa abrir, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A gente leu isso no começo do culto. O velho homem corresponde à nossa natureza humana corrupta, pecaminosa, que era muito evidente antes da gente conhecer a Cristo. E Paulo deixa claro que o nosso velho homem foi atraído para a cruz e morreu com Jesus. E para que essa morte tenha efeito sobre nós, a gente precisa aceitar pela fé a nossa morte na cruz com Cristo. Assim como nós aceitamos a nossa salvação por meio de Cristo. A gente não aceita a nossa salvação? Mó legal aceitar a salvação, não é? Bacana aceitar a salvação. Por quê? Opa, estou me livrando do inferno, vou ter vida eterna, vou morar lá no céu, né? Galardões. Aceitar a salvação por meio de Cristo é legal. E aceitar a morte na cruz? Tudo faz parte de um único só. Não há salvação sem a nossa morte na cruz. Não há salvação. Eu sou co-herdeiro com Cristo, sou herdeiro, né? A gente quer a herança, mas ninguém quer o preço da cruz. Mas para ter a herança, eu tenho que passar pela cruz. Para eu ter o direito à herança da vida eterna, eu tenho que obrigatoriamente morrer na cruz com Cristo. O meu eu obrigatoriamente tem que morrer, para que eu não haja mais pelo corpo, mas sim pelo Espírito, para que eu nasça de novo. E o morrer na cruz não é só o se batizar, não é só aceitar Jesus. Senão seria uma poção, seria uma coisa mágica, né? Batizou, pum, levantou, novo, limpo, que beleza. Não é. O morrer na cruz é todo dia. É todo dia. Meus pensamentos, meus sentimentos. Eu estou morrendo na cruz, morrer na cruz. E se a gente for parar para pensar de uma forma bem humana, quando alguém se aproxima de você por interesse, você percebe? Quando alguém se aproxima de você por interesse, quem percebe aqui? Quando alguém se aproxima por interesse? É legal? Não é chato quando você fala, eu tenho certeza que está aqui só porque quer que eu ajude, não sei o quê. Não é? É muito chato, não é? Imagina que a gente faz isso com Jesus? Não, eu não faço isso com Jesus. A gente faz. Se põe no lugar. É que Jesus é muito lindo, né? Ele ama a gente independente da nossa podridão, né? Das nossas artimanhas. Ele é muito lindo, ele ama a gente. Mas a gente tinha que ter vergonha de se aproximar de Jesus por interesse. Porque quando alguém se aproxima por interesse da gente, a gente não fala, lá vem. Ai, que chato, de novo, por interesse. É muito chato se aproximar de Jesus por interesse. Desse modo, nosso alvo não tem que ser a herança.
O nosso alvo tem que ser a cruz. Porque herança é algo que vem depois. Só que a gente está aqui feito cachorrinho, né? Eu quero minha herança, eu quero minha herança, eu quero minha herança, me dá minha herança. Só que para você alcançar a sua herança, para eu alcançar a minha herança, que é a vida eterna com Cristo, eu preciso passar pela cruz. Não tem como eu alcançar a herança, não tem como eu alcançar a vida eterna sem eu passar pela cruz. E passar pela cruz dói. A gente pode não passar pela cruz fisicamente como Jesus passou, porque ele foi furado, ele foi marcado, ele sangrou, ele verteu. A gente pode não vir a ter marcas, a gente pode não vir a sangrar. Isso pode fazer com que a gente pense que passar pela cruz é uma coisa suave. Suave na nave, de boa na lagoa. Né? Vou passar pela cruz, a gente vai passando, eu vou vivendo. Passar pela cruz não é fácil. Passar pela cruz não é fácil. Mas é necessário para ter a vida eterna. Assim como Jesus precisou morrer para ressuscitar, a gente precisa passar pela cruz. Lu, o que é passar pela cruz? Passar pela cruz é deixar na cruz o teu velho homem. Passar pela cruz é fazer como Jesus fez. Morrer para esse mundo e ressuscitar em glória. Isso é passar pela cruz. Só que a gente é muito humano e a gente quer ver as coisas, quer saber como que é para fazer, não é? A gente não é assim, me fala o que eu tenho que fazer que eu faço. Então, fica a dica. Hashtag fica a dica. A dica de passar pela cruz é que morra o meu eu, que morra o velho homem. Isso é passar pela cruz. Isso é passar pela cruz. E se a gente crê que através da cruz a gente recebe a salvação, então eu só recebo a salvação, eu não recebo a salvação se eu ficar aqui aplaudindo a herança, se eu ficar pulando e pedindo a herança, se eu ficar... não é assim que eu recebo a salvação. Eu recebo a salvação se eu passar pela cruz, se eu morrer, meu velho homem ficar na cruz. Para que essa morte tenha efeito, e se a gente crê que através da cruz a gente recebe a salvação, a gente também tem que crer que através da cruz a nossa natureza humana também foi tratada e morreu. Da mesma forma que eu creio que eu passando pela cruz eu tenho salvação, eu tenho que acreditar que o meu velho homem morreu. Paulo nos ensina que a gente tem que considerar essa morte. Não precisa abrir, mas em Romanos 6,11 diz assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo falou, vocês se considerem mortos para o pecado e vivos para Cristo. Paulo não falou assim, eu considero vocês mortos para o pecado. Ele falou, eu considero vocês mortos para o pecado. Ele falou, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Cristo. Eu tenho que me considerar morta para o pecado. Eu tenho que me considerar morta para o pecado. Não é meu pastor, não é meu pai, não é meu marido, não é minha esposa, não é meu patrão. Eu tenho que me considerar morto para o pecado. A palavra considerar vem do grego logizomai, que significa considerar, levar em conta, contar com. Seria como se eu, por exemplo, se eu considerasse que eu tenho R$200 na minha conta do banco. E de fato eu tenho. Então, por exemplo, eu considero que eu tenho R$200 na minha conta do banco. Eu acredito que eu tenho R$200 na minha conta do banco. Eu tenho. Quer dizer, não tenho, irmãos. Né? Mas como se eu tivesse. Eu considero que eu tenho 32 anos. Eu tenho 32 anos, já tenho cabelo branco. Então, o considerar que Paulo fala é para a gente considerar, a consideração de conferência, de certeza que você tem aquilo. Eu considero, eu levo em conta que eu tenho isso. Eu levo em conta que eu morri. E quando a gente aceita a morte do nosso velho homem, a gente pode levar uma vida santificada e o pecado não mais tem domínio sobre nós. Quando a gente aceita a morte do velho homem, quando eu considero que eu estou morta, meu velho homem está morto, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Não precisa abrir também, mas em Romanos 6, 12, 14, diz:
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeças às suas paixões. Nem ofereça cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereça-se a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre você, pois não está debaixo da lei, sim da graça. Olha só, nesse texto Paulo fala que o pecado foi destronado e não temos mais que ficar debaixo do domínio do pecado. E os membros do nosso corpo, que antigamente eram servos do pecado, agora são servos a serviço do reino, são verdadeiros instrumentos de justiça. A minha boca, que antes era serviço do pecado, agora é instrumento de justiça. Isso que é a morte, entendeu? O que é morrer? É deixar de fazer aquilo que eu fazia, sob julgo do pecado, para anunciar o reino do Senhor. Isso é morrer, isso é passar pela cruz. É a boca que eu xingava, eu abençoar. É a mão que eu batia, eu abençoar, eu acarinhar. É aquilo que eu roubava, eu doar. É aquilo que eu mentia, eu falar a verdade. Isso é passar pela cruz. É deixar as coisas erradas que eu fazia na cruz e começar a fazer o novo. E com a consciência da morte do velho homem, considerando a morte do velho homem, não vamos mais oferecer o nosso corpo como instrumento do pecado, como campo de ação da iniquidade. Mas a gente vai oferecer como instrumento de Deus, como campo de ação para a manifestação da justiça. E o verbo oferecer vem do grego paristime, que nos traz a ideia de apresentar, de colocar à disposição. Porque aqui fala, olha, mas oferecei-vos a Deus, ofereça os seus membros a Deus. E esse ofereça aqui é de apresentar, de colocar à disposição. Coloque à disposição a Deus os seus membros agora novos, a sua boca santa, a sua mão santa, o seu coração santo. Coloque à disposição. E a grande verdade é que quando Cristo foi levantado na cruz, nós também fomos atraídos e mortos juntamente com Ele. Paulo tinha absoluta certeza desse fato na sua vida. Não precisa abrir em Gálatas 2, 19 e 20, diz assim, Paulo fala assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha a ênfase que Paulo dá numa ação passada. Ele fala, eu estou. Ele fala, ó, estou crucificado com Cristo. O estou para ele, a crucificação, é um fato que já aconteceu. Quando Cristo foi crucificado, ele já considerou que ele também foi crucificado, junto com Cristo. E dessa forma nós temos que agir, que a nossa crucificação, a nossa morte do nosso eu, não é hoje que eu decido me crucificar e decido morrer. Foi lá, quando Jesus morreu na cruz. É desde lá que o meu homem está morto. E a experiência da cruz está agora determinando o seu estilo de vida, o seu comportamento, não vivendo mais na carne, mas sim na fé no Filho de Deus. Terminando em Gálatas, também não precisa abrir, 6,14, diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A certeza que Paulo tinha da sua morte na cruz, era também a certeza de que ele havia morrido para o mundo, e o mundo também morreu para ele. Olha só, Paulo, no 6,14, Paulo fala, não sou só eu que morri para o mundo, mas o mundo também morreu para mim. Não sou só eu que estou abrindo mão, as coisas desse mundo, para mim, morreram, não considero mais. E no 17, fala, eu trago comigo as marcas de Jesus, porque eu fui crucificado junto. Não fui crucificado hoje, eu fui crucificado junto com Cristo. Você crê que quando Cristo morreu, você também foi atraído para morrer com Ele? Se você crê, a crença nessa verdade com certeza vai fazer diferença na sua vida.
se você acredita que você foi atraído para morrer com Cristo, que quando Ele morreu lá, você também morreu junto, que não foi hoje, em 2015, ou não foi quando você se converteu em 2002, ou em 2007, não é agora que a gente morreu na cruz. Se a gente acredita que nós somos atraídos para morrer na cruz com Jesus, obrigada, para morrer na cruz com Jesus lá, há 2015 anos atrás, isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Se você se lembrar que você foi atraído lá, que lá ele já estava pensando em você, ele não estava pensando agora que alguém falou de Jesus para você. Ele não estava pensando em você agora, agora eu resolvi ter misericórdia da Simone, depois que ela já estava grande. Ele estava pensando em nós lá. E a cruz de Cristo certamente exerce sobre nós uma grande atração. E nós temos que corresponder a essa atração. Porque é muito chato quando você, por exemplo, imagina que você prepara a sua casa, você vai receber alguém, aí você prepara, põe mesa, faz bolo, faz isso, faz aquilo. Se alguém quiser me chamar, aproveitando, tá, irmãos? Estou disponível para convites. Se você a prepara, faz tudo, prepara uma mesa, você fala, nossa, a pessoa vai adorar. Aí a pessoa não aparece. Aí você fala, não, vou fazer de novo. Você prepara, a pessoa não aparece. Como que você se sente? Você não se sente frustrado? Imagina Jesus oferecendo. Imagina Deus oferecendo o amor dele. A cruz exerce sobre nós uma atração que a gente precisa corresponder, irmãos. E embora todos os homens possam ser atraídos pela cruz, muitos permitem que o poder da atração do pecado seja mais forte, fazendo-os viver uma vida contrária à vontade de Deus. A cruz atrai, mas o pecado também atrai. E a gente tem que decidir qual vento vai me levar. Quem tem mais força sobre mim? A cruz, o amor de Deus, um Deus que deu o seu Filho, um Deus que me ama mesmo antes de eu existir. O que me é mais atrativo? Algo que é eterno ou algo que é momentâneo, pontual? Um trago que vai acontecer agora, vai dar um barato e passa. Uma traição que vai me dar um prazer momentâneo que depois passa. Uma mentira que vai me livrar de alguma situação agora, mas que depois passa. Ou algo que é eterno, que não é corruptível, que não acaba. A gente tem que pensar muito, irmãos, para ver qual é a força que nos domina. E a gente tem que lembrar que o fascínio do diabo e do pecado impera no mundo, arrastando milhares de vidas para a perdição eterna. Porque ele também é atrativo. O pecado é atrativo. O pecado atrai. É bom, não é ruim. Momentaneamente, instantaneamente, ele é bom, mas o pecado sendo gerado, ele traz o quê? Morte. E uma notícia muito boa que eu tenho para te dar é que a gente que está aqui nessa noite, a gente tomou consciência que é um poder na atração de Cristo. Se a gente está aqui é porque a gente é atraído pela cruz. De alguma forma, irmãos, de alguma forma a gente é atraído pela cruz. Pode ser que eu venha buscando uma solução para um problema, pode ser que eu venha buscando uma amizade, pode ser que eu venha porque alguém me convidou, ou pode ser que eu venha para depois ninguém ficar me perguntando porque eu não vim, né? Quem nunca fez isso? Fala, não, eu vou porque se eu não for, vão me perguntar por que eu não fui, então eu vou. Pode ser, mas de alguma forma nós somos atraídos, nós que estamos aqui hoje, nós somos atraídos de alguma forma. E a gente tem que lembrar que a história da cruz foi motivada pelo grande amor de Deus pelo homem perdido. A história da cruz, a cruz, ela foi motivada porque Deus amava muito a gente. E quando a gente considerar, lembra do que é o considerar, né? Quando a gente considerar o que Deus fez por nós, o seu ilimitado amor, nos entregando aos seus cuidados paternos, certamente nós seremos abençoados. Quando a gente considerar e falar, não, de fato Deus me ama, de fato Ele cuida de mim,
com certeza nós seremos abençoados. E eu queria deixar uma pergunta para você. Como você vai corresponder à atração da cruz? Como você vai corresponder a essa atração, a essa força que nos puxa? Você vai corresponder se jogando e falando, eu vou? Você vai corresponder se segurando, falando, peraí, calma aí. Devo ir, não devo ir? Como nós correspondemos à atração da cruz? O Senhor nos espera sempre, desde sempre e para sempre de braços abertos. Como a gente leu hoje no início do culto, não há nada que separe, nada nos separa do amor de Deus, nada. Nem os nossos pecados, nem monte, nem vale, nem medo, nada nos separa do amor de Deus. Nada. Agora cabe a nós decidir como que a gente vai corresponder a esse amor. De que forma? De uma forma resistente, de uma forma quadrada, de uma forma parcial, de uma forma total? Como eu vou corresponder? Para qual atração eu vou me deixar levar? Amém? Vamos orar? Senhor, nós nessa noite queremos te agradecer, porque nós compreendemos o amor que o Senhor tem por nós. O Senhor hoje nos mostra como e quanto o Senhor nos ama. O Senhor hoje nos mostra que a cruz em que o seu filho morreu, a cruz que foi um ato de amor, de doação, a motivação é o amor. Nós compreendemos que a cruz é motivada pelo amor que o Senhor tem por nós, que ela é abrangente para todos os homens. Nós compreendemos que nós também precisamos morrer na cruz. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos ajude a compreender a complexidade e a imensidão que é morrer na cruz e viver eternamente contigo. Que nós possamos, Senhor, morrer para esse mundo e que esse mundo também possa morrer para nós. Que nós possamos, sim, caminhar adiante, prosseguindo para o alvo, que é o Senhor. E que nós possamos nos deixar levar pela atração, pela força, pela correnteza do amor de Deus que nos leva à cruz. Que nós possamos ser atraídos pelo teu amor e nos deixar ser atraídos, Deus. Que nossa atração e que o nosso caminho para a cruz seja um caminho de amor, seja um caminho completo, repleto na tua presença, Senhor. Que nós possamos compreender a cada dia o significado da cruz sobre as nossas vidas. E que nós possamos, sim, ter em memorial nas nossas vidas a cruz de amor. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre ti, Senhor. E que essa palavra fique gravada na tábua dos nossos corações. Que o inimigo não venha roubar essa semente. Que ela caia em solo fértil. E que a cada dia, a cada situação, nós possamos olhar para a cruz e lembrar que o Senhor nos ama. Que o Senhor se deu por nós. E que nós também devemos te amar e nos dar em favor de ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.